Vamos lá, gente, olha só. Hoje é dia 1º de setembro, estou falando isso bastante. Setembro vem com uma grande ação, uma grande campanha, o Setembro Amarelo. É um mês, gente, de alerta, de destaque para a questão do suicídio. Sabe, durante muito tempo, a gente em televisão, a gente não falava em suicídio. Existia, assim, um silêncio sobre esse assunto, até porque tinha-se a impressão de que se a gente falasse, a gente estimularia. Hoje a gente tem noção que a gente precisa falar para ajudar a agir, para ajudar a alertar, para trazer dicas sobre esse problema tão sério. Só para vocês terem uma noção, são dados oficiais, tá? 1 milhão de pessoas morrem por suicídio por ano no mundo. Aqui no Brasil, são 12 mil mortes por suicídio. E agora, com a pandemia, infelizmente, essa situação piorou muito, principalmente entre os jovens. Sobre tudo isso, eu vou conversar agora com a Mariana de França. Ela é psicóloga clínica também do Hospital Instituto São José e fala com a gente sobre esse Setembro Amarelo. Mariana de França, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e poder dividir também um pouquinho desse assunto que é tão importante, que a gente poder falar sobre a saúde mental, né? Qual é o conceito, qual é a definição precisa e correta para saúde mental? O que é ter saúde mental? Para a gente poder pensar na saúde mental, né? Não quer dizer que a gente está feliz o tempo todo, né? Ela vai estar associada à capacidade que a gente tem de identificar os problemas e como que a gente vai agir sobre esses problemas que a gente enfrenta, né? Então, justamente por isso que a gente tem que estar atento às nossas emoções, aos nossos pensamentos e como que os nossos comportamentos eles são apresentados, né? Nesse último ano, como foi bem colocado ali no início, né, a gente vivenciou circunstância muito inesperada, assim, e desafiadora para todos nós, devido ao enfrentamento à pandemia do Covid. Então, a pandemia ela provocou uma mudança em toda a sociedade, né? Ela nos direcionou para uma nova rotina, aumentando a pressão emocional. Então, justamente por conta dessa pressão emocional, alguns sinais, alguns sintomas foram apresentados pelas pessoas ao longo desse último ano, né? E aí, quando a gente fala nesse mês de setembro específico, claro que a intensidade é a gente poder trazer a propagação sobre o suicídio também, mas de poder falar sobre a saúde mental. Porque para a gente prevenir que aconteça algo com uma intensidade tão intensa, algo que seja tão intenso, a gente precisa estar atento aos sinais. E esses sinais acabam sendo sutis, né? Os principais pontos levantados por esses dados oficiais, esses dados foram passados para a gente pela Associação Catarinense de Psiquiatria, que elenca 3 fatores principais que levam ao suicídio: a depressão, o transtorno bipolar e o consumo de substâncias tóxicas. Depressão, sem sombra de dúvidas, vem em primeiro lugar. E aí eu queria te pedir, Mariana, para trazer para quem está nos acompanhando o alerta com relação aos sintomas. Quais são aqueles sintomas e sinais de alerta, assim, que a gente deve dizer, opa, deixa eu prestar mais atenção nessa pessoa, deixa eu dar a mão para essa pessoa, deixa eu dar colo para essa pessoa. Quais são esses sintomas? São três pontos que a gente pode considerar, né? Que pode ser os sintomas que a pessoa pode falar, os sintomas verbais, o comportamental e o emocional. Então, os verbais são quando a pessoa ela diz assim, né? Eu quero desaparecer, eu me sinto um fardo, eu me sinto um peso. Já os comportamentais, a gente pode observar, né? Através do descuido com a aparência, uma mudança abrupta de hábito do dia a dia em que a pessoa possui, a perda no interesse das coisas que ela gostava de fazer até então, uma piora no desempenho da escola, do trabalho, o isolamento também. E aí, quando a gente fala em isolamento nesse período da pandemia, o isolamento de não querer o contato com as pessoas, né? De não querer responder uma mensagem, de não atender o telefone, de não buscar esse vínculo. Porque mesmo que a gente tenha que, nesse momento, ainda fazer os cuidados de não estar tão próximo com as pessoas, o vínculo ele pode ser mantido, né? Através do contato telefônico, uma chamada de vídeo, enfim. E outro ponto seria a alteração do padrão de sono e da alimentação. Então, a pessoa ela passa a comer mais ou comer menos. E o sono também, podendo dormir mais do que
era do costume ou dormir menos do que era o costume. Já os emocionais, a gente pode identificar a desesperança, a tristeza intensa e a sensação de vazio. Então, é esse conjunto todo em que a gente presta atenção, principalmente quem está próximo das pessoas, né, como foi bem colocado, podem se conectar com essa pessoa que está em sofrimento. Então, não é só um ou dois sintomas, mas o conjunto como um todo. Eu estou procurando aqui, enquanto você falava, eu peguei, levantei aqui, foi ali na minha mesa, porque hoje um dos textos que o nosso ND de hoje traz é sobre exatamente esse dia. Eu estou catando aqui porque eu não tinha separado. Peraí, já vou achar. E fala sobre essa questão da tristeza, de como lidar com essa tristeza profunda, que a alegria também, que a gente não tem que estar sempre alegre, né? Que não é... todo mundo fica achando, ai, como é que eu vou estar sempre alegre, principalmente vivendo esse momento difícil que a gente está vivendo? Ai, meu Deus, deixa eu achar aqui, peraí, já vou achar. Me conta como é que está o trabalho lá no Instituto São José e no seu consultório. O que você tem percebido? O que te chamou mais atenção nesse último ano? Eu acredito, Márcia, que justamente por esse momento em que a gente vive uma necessidade de se adaptar a todas as adversidades, os sintomas ansiosos se amplificaram bastante, assim. E graças às ações da mídia, das redes sociais, as pessoas também têm buscado mais o apoio, o cuidado com a saúde mental. Então, é um momento que tem sido difícil de adaptação para as pessoas, né? Diante da incerteza, a recessão econômica, mas as pessoas têm buscado ajuda. Olha E aqui, acho ó. que iniciativa como essa acaba fortalecendo o processo, né? Olha, Mariana, achei aqui, ó, gente, na página 12. Val já está aqui posicionado. Val, mostra aqui para mim, por favor, ó. Saúde mental, uma aliada na proteção à vida. O texto é da Adriana Besbate. Ela é presidente do Núcleo de Psicólogos e Empreendedores da Associação Empresarial de Joinville. Aí o primeiro parágrafo ela diz assim, falar de saúde mental é falar de emoções e sentimentos. Não é só ausência de transtornos mentais, é sensação de bem-estar e harmonia. É a habilidade em manejar adversidades e conflitos, reconhecer e respeitar limites e deficiências. É satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com os outros. E aí ela termina. Nem todos dão indícios de suas intenções, mas a maioria exibe sinais de alerta. Leve esses sinais a sério. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, mas a prevenção deve acontecer o ano inteiro para que possamos dar voz a quem grita por ajuda. Muito importante esse alerta, né? Aliás, hoje também, gente, a Associação Catarinense de Psiquiatria está lançando uma grande campanha. Aliás, muito obrigada, recebi ontem aqui na emissora o botãozinho, que é um lacinho, igual o lacinho da AIDS, só que naturalmente em amarelinho. E essa campanha tem como slogan, é preciso agir, né? E é o que a gente está fazendo hoje aqui no nosso SC no Ar. A gente está agindo, a gente está falando sobre esse assunto para levar esse alerta para quem está em casa nos acompanhando. Mariana de França, mais alguma mensagem, mais alguma palavra importante que você poderia compartilhar com o nosso telespectador? Acredito que não só a gente está atento aos sinais, mas a gente constantemente buscar a nossa melhor versão diariamente. As pessoas que me acompanham, que eu acompanho tanto no consultório ou nas atividades do hospital, sabem o quanto que eu falo também do cuidado que a gente tem que ter com o nosso pensamento, com o que a gente se alimenta com relação ao pensamento, né? A gente fala muito da saúde física, como na nutrição, a gente fala da alimentação que a gente consome, a gente também tem que pensar nos nossos pensamentos, do que a gente tem se alimentado, quais são os conteúdos que a gente consome, e aí a gente vai poder também valorizar a qualidade do nosso pensamento, consequentemente, a nossa saúde mental, né? Então, é a gente sempre buscar a nossa melhor versão e buscar quem possa nos orientar, né? Sempre tendo uma orientação e um direcionamento, principalmente nesses momentos de dificuldade. Mariana de França, adorei essa sua fala final, né, gente? Pensamento tão importante. Pensamento alimenta para o bem e alimenta para o mal, né? Exatamente. Muito importante. Você falou também nas informações que a gente consome. Consumir informações verdadeiras, informações checadas, não acreditar em fake news, né? Procurar fontes corretas, como aqui, o nosso SC no Ar. Faço convite para você sempre nos acompanhar. A gente é tão preocupado com aquela informação que a gente vai levar para você que está em casa.
Todo dia a gente tem essa preocupação. Eu tenho tanta preocupação quando eu vou dividir notícia ruim com o nosso telespectador, eu tenho um cuidado para levar notícia ruim para o nosso telespectador. Infelizmente, muitas vezes a gente precisa levar, obviamente, porque nem tudo é lindo, nem tudo é o que a gente gostaria que fosse, isso é vida, né? Mas, enfim, muito boa essa sua última fala. Muito obrigada, Mariana de França, por estar com a gente hoje aqui. A oportunidade e também a possibilidade de dividir um pouquinho desse conhecimento e da experiência, né? Com certeza, mais de 10 anos trabalhando como psicóloga clínica, atendendo no Instituto São José, que é um instituto referência aqui em Santa Catarina. Muito obrigada, foi um prazer tê-la com a gente hoje, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Imagina, obrigada, boa noite, bom dia.